Olá, pessoal. Espero que você seja um segurado. Mas se você ainda não for, é aqui que a gente vai debater como que você pode se tornar um segurado dessa indústria de seguros. Esse aqui é o podcast do Seguro para Todos. Aqui a gente fala muito de inovação, de oportunidades, de possibilidades, de como que você pode se tornar um novo segurado e adquirir uma apólice de seguro das N companhias que atuam no mercado, mas também para você que está buscando uma oportunidade de negócio, como que você pode nos ajudar a tornar esse ecossistema cada vez mais pulsante e, de fato, levar o Brasil aos indicadores que a gente espera de ser um país economicamente mais consciente, um país muito mais segurado e automaticamente com uma qualidade de vida melhor para toda a nossa população. Essa iniciativa que nasceu aqui em Uberlândia, dentro dos corredores do Grupo Gomes Pires, e vai ser um prazer compartilhar com vocês muita novidade, tendência e conteúdo de alta qualidade. E para começar o nosso primeiro episódio, nada mais justo buscar uma referência do mercado de seguros, nosso amigo, conselheiro Gabriel Boyer. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. Uma honra estar aqui com vocês e, pô, prazer estar aqui participando do primeiro, né? Que Isso legal. torna o evento mais especial ainda. Aqui, ó, vou ler um pouquinho do currículo do nosso amigo aqui, para vocês verem quanto que tem história aqui. Atuário formado pela UFRJ, membro do Instituto Brasileiro de Atuário e sênior executivo pela Program London Business School. Já foi professor do LLM de Direito Empresarial, da IBMEC, 22 anos como executivo no setor de seguros, liderou o primeiro MBO, que eu tive que perguntar para ele, ele vai esclarecer para vocês o que que é, de uma seguradora no mercado brasileiro, e em seguida fez o exit da companhia em 2021. Atualmente, investidor serial em startups, empresas de processo de restauração financeira, conselheiro da Investidores VC, do nosso amigo Amuri, da Rancho SFP, de orgânicos, e da Lavoro, corretora de seguros, e ele é CFO lá no grupo Taylor Partners. Só isso, né, amigo? Conselheiro da Split Risk, conselheiro da Digaí, uma outra aí que a gente entrou há pouco tempo, acabou de fazer um rise em 120 milhões de reais de valuation. Estamos dando sorte. Você não para, né? É isso. Meu amigo, primeiro, para começar aí, me fala um pouquinho mais então dessa jornada, como que tu entra nesse mercado de seguros, por que fazer uma faculdade atuarial? Conta um pouquinho pra gente aí dessa Eu jornada aí dei do o, eu, Gabriel. eu dei o azar e a sorte de gostar muito de matemática, e acho que sou razoavelmente bom em matemática, mesmo não gostando muito de me dedicar da forma que eu deveria me dedicar. E aí, naturalmente, ali, na época da faculdade, ia terminar fazendo engenharia de produção e economia, e eu tive um prazer e uma sorte da vida de o meu segundo pai, meu padrasto, chegar e falar: "Cara, já ouviu falar disso aqui?" Aí eu falei: "O quê?" Ele: "Ciências atuariais." Eu: "Ciências o quê?" E aí peguei para olhar, tinha bastante coisa de matemática, falava bastante de risco, tradicionalmente ligado ao setor de seguros, com ampliações em previdência, mercado financeiro e outros. Dei sorte também de ter prestado vestibular e passado para Ciências Atuariais numa federal lá no Rio de Janeiro. Em paralelo, tinha passado para produção na UF. Comecei no primeiro período fazendo as duas, e aí, cara, me apaixonei pela atuária. Eu brinco que quem começa no mundo atuarial se apaixona com facilidade. E aí, vocês sabem, eu falo e vivo isso todo dia. Cara, fazia o que eu gostava, olhava o que me interessava todo dia, aprendia. É uma ciência que, apesar de ter muita densidade matemática, ela está muito voltada, nas outras áreas, relacionadas. E aí, quando a gente vai para o DNA das empresas, quando a gente está falando no tocante de gestão de risco, quando a gente fala na parte econômica. Então, assim, estava ali crescendo a sementinha de o que eu ia me tornar hoje em dia, quais são as coisas que eu me envolvo nas empresas. Passei muito tempo, naturalmente, trabalhei 10 anos com fundo de pensão, depois na outra parte da jornada com seguradoras e resseguradoras, e até que aconteceu o evento do Management Buyout, depois do Exit. Mas aí eu acho que esse cruzamento dessa vida de só seguro para o que virou o meu restante de afazeres hoje em dia, aí foi a minha transição de efetivamente virar empreendedor, de virar empresário, e é lógico, sem abandonar isso. Quando aparece: "Ela tem alguma coisa a falar de seguros?", eu levanto o braço ali e vou junto, porque eu gosto. A gente tem uma corretora de seguros especializada em garantia e em benefício no grupo, então a gente acaba se envolvendo muito nisso. Tem outras coisas que a gente está trazendo ali, a gente até estava conversando sobre alguns planos hoje interessantes, né? Ampliar aí
o que a gente já vem conversando e tentando auxiliar o mercado, principalmente, com a disseminação das MGAs, para o setor automotivo, mas o que que a gente pode fazer para replicar isso daí em outros ramos? E aí, lógico que a gente gosta muito, a gente já foi falar de garantia, então acho que tem muita coisa para fazer nessa segunda parte da minha jornada, mas, cara, é bom demais, atuário é bom demais. Eu sempre falo: "Cara, todo mundo que eu apresento e vai fazer, e aí, temos uma legião de atuários na família, minha irmã é atuária, meu irmão fugiu, e não fez atuária, foi fazer economia, mas trabalha na área de subscrição, de uma seguradora especializada em garantia, então tá no sangue isso já." Que legal, que legal. Voyer, e é bacana, né, eu que estou há menos tempo nesse mercado, mas já há algum tempo no mercado financeiro e depois no mercado de seguros, e eu tenho uma percepção que, diferente do mercado financeiro que veio se mexendo, se adequando, e acho que a gente pode falar que o Brasil é uma referência no sistema financeiro como um todo, quanto a arranjo, quanto a órgão, em toda o ecossistema financeiro do Brasil é um dos orgulhos, eu acho, nacionais que a gente pode falar. Mas em contrapartida, acho que se a gente fosse especificamente falar do mercado de seguros, ele era um mercado muito, vamos usar a palavra pragmático, muito poucas mudanças, poucas inovações. E eu não estou falando dos últimos anos não, dos últimos 4, 5 anos, eu estou falando daquele período ali mais quando se consolidou ali SUSEP até a gente chegar ali até 2020. Você tinha essa mesma impressão de diferente do que o mercado financeiro fazia novos produtos e lançava coisas novas, o que que você via do mercado segurador, tirando esses últimos 5 anos, mas o que era antes, né, os últimos 30 anos dele ali? Eu acho que a forma como o setor se desenvolveu no Brasil, ela acabou puxando alguns desafios, né. A gente tinha um paralelo ali do muito que ficava travado ali, ainda vou até tomar super cuidado, do quanto o setor se desenvolveu muito, né, assim, vou dar uma pausa para tomar de novo um baita cuidado. Você vê a forma como o produto de seguro garantia se desenvolveu no Brasil muito rápido ali, principalmente via IRB no passado, e aí depois com o desenvolvimento e abertura do mercado 2008 de resseguro 2008, 2009. Eh, Aqui, diferente do que eu vejo em outros lugares do mundo, e aí é interessante você falar de mercado financeiro, a gente está dentro do mercado financeiro, ou seja, o setor de seguros está dentro do mercado financeiro, mas parece que ele é um monstro alienígena. Ele não anda junto, ele não se Perfeito, eu fala. tenho a mesma impressão. E aí, de novo, você está nos Estados Unidos, as coisas elas são uma coisa só. Eh, então acho que talvez essa separação e a forma como todo mundo olhava, eu falo assim: "Cara, pô, de novo, eu sou corretor, a gente tem uma corretora." E aí todo mundo fala: "Ah, o cara é corretor." Cara, o cara tá na mão dele, cuidando daquilo que é mais importante para você. Seus ativos, a sua vida, o teu seguro de saúde, os bens da tua empresa, e parece que é só um negócio simples. Não, cara, isso aqui é uma extrema importância. E eu acho que talvez a forma como o mercado como um todo e o mercado financeiro enxergava essa parcela do mercado de seguros, talvez tenha feito a gente não andar tão rápido quanto a gente deveria. Eu acho que teve muita também, eu acho que em questões regulatórias, com dificuldade para desenvolvimento de produtos, dificuldade para flexibilização. Também tem uma parte boa, pelo fato da gente ter muita dificuldade com relação a isso, a gente tem um mercado ultra solvente. É Perfeito. lógico que, como em qualquer ponto, sempre que você vai para um extremo muito grande, você não consegue ter um equilíbrio. Mas eu acho que agora, diferente talvez dos desafios que a gente teve no passado, eu acho que o setor agora encontrou, primeiro, da gente começar a ser reconhecido de verdade pelo mercado financeiro na importância, e a gente começa a ver muita estrutura sendo feita a 2, 4, 6, 8 mãos entre o setor de seguros e essa parte do mercado financeiro, essa parte da Faria Lima. Eu acho que isso daí está mudando bastante, porque está se entendendo muito mais disso. E eu acho que a outra coisa que está acontecendo são algumas mudanças regulatórias. Tem muita coisa que não é boa, mas a gente vê um órgão regulador talvez muito mais aberto à inovação, a gente tem conversado sobre isso. A gente tem visto alguns desafios que tiveram no passado sendo corrigidos, algumas coisas têm sido flexibilizadas, então acho que a gente está num momento bom. De novo, como qualquer coisa em Brasil, é sempre desafiador, mas eu acho que a gente está num momento bom para, eu não vou nem falar corrigir a rota, porque eu acho que assim, o setor no final ele é brilhante, mas para a gente fazer um futuro melhor ainda. E eu acho bacana, porque antes de chegar nesse momento atual, que acho que foi preparado, acho que tem muitas ações que foram realizadas para viabilizar talvez uma perspectiva de futuro mais ampla do mercado de seguros, você faz a migração, né, de um executivo que tinha ali seu papel técnico, mas ali e
um executivo, né? Menos risco. Você não estava empreendendo para ser um grupo de executivos que absorvem uma seguradora e tomam controle dela e se torna daí, de fato, coloca a pele em risco, de forma com patrimônio ali em risco para levantar essa operação, e isso vai se desdobrar depois num exit, de uma saída. Conta para mim o contexto dessa jornada, como que foi esse movimento, essa transição de ser o executivo para tomar o controle da operação, que eu acho que é algo que sempre chamou muita atenção e a gente falou até pouco sobre isso, né? Como que era contexto e por que que você fez essa É, transição no momento. eu brinco ali que é as oportunidades e os cavalos selados que passam no Brasil, né? Vou te falar que nunca tinha pensado, minha vida estava tranquila naquele dia a dia de executivo. Acho que é tão simples quanto isso. O cavalo passou selado, a gente viu e percebeu uma oportunidade. eh, eu já tinha bem claro na minha cabeça que não era uma oportunidade de muito tempo, até pela quantidade de risco envolvida. Eu via muito naturalmente a gente fazendo alguma coisa para depois vender lá na frente, seja para um outro player internacional. Aconteceu de o grupo que a gente trabalhava resolver sair da América Latina e a gente pegar e enxergar a possibilidade de fazer o buyout, dar uma arrumada na casa, dar aquela ajeitadinha, botar no caminho que a gente acreditava não que não tivesse, mas naquele caminho que a gente acreditava, queria fazer, mas algumas coisas por ser empresa controlada, por ser empresa com player internacional, a gente tinha mais dificuldade de implementar. A gente passou, eu brincava que a gente deixou de ser um transatlântico, passou a ser um jet ski. Então a tomada de decisão e os ajustes eram muito mais Agilidade, rápidos, muito mais era muito rápido. mais fácil. Então as coisas deram super certo. E ali no, putz, pré-pandemia, a gente já estava com algumas visões um pouco diferentes. E eu falei, gente, tá bom, deu, vendi minha participação e aí fui. Mas acho que foi muito mais para também olhar para as outras coisas que eu já estava me interessando, a vontade de empreender em outros setores, a vontade de Abrir o pegar, leque, né? a vontade de pegar esse knowledge em gestão de risco, em gestão financeira e implementar em outras áreas, meio que me testar de verdade, não que a gente não tivesse sido testado. Assim, foi curto, foi rápido, mas foi bem bom. E eu acho que abriu uma série de outras portas para mim e me ajudou a construir o caminho que a gente está construindo hoje em dia. Eu acho muito bacana essa parte, porque fizeram aquisição de uma seguradora, né? Não é algo simples, é algo de valores expressivos, o arranjo é todo complexo e a forma com que você também fez a saída também com muita habilidade, você já compartilhou, né? Pô, visão de futuro. E acho que empreender é um pouco disso, né? Você sai daquela questão do executivo, começa a empreender num negócio que você dominava totalmente, só que você vai vendo que daí vão abrindo novas possibilidades e agora eu me sinto mais leve para fazer o arranjo. Então acho muito legal, isso que você conta pra gente. Uma parte que eu queria tocar com você agora é que, diferente desses últimos 25, 30 anos ali que nós tínhamos um setor de seguro mais pragmático, talvez nos últimos 5 anos, que eu venho acompanhando muito, eu acho que da parte regulatória, do órgão regulador, existiram movimentos relevantes para tentar crescer esse mercado, né? Então, desde a criação das S4, lá que, pô, as microseguradoras, aí depois vem Sandbox, aí o representante de seguros logo na sequência, né? Então sai uma CNSP específica. A reforma e melhoria da CNSP 4, da 434, do estipulante de seguros, que melhorou bastante. Então, essas ações eu acho que viabilizaram a possibilidade de constituição de negócios que no Não passado existia. não tinha mais, né? Ou que não estavam regulados, né? Hoje a gente estava falando bastante de MGA, tinha gente que operava no modelo MGA e MGU, que é muito comum lá fora, e que tinha esse monstro que ninguém sabia o que era e como é que funcionava no Brasil. Às vezes eles implementavam via corretora de resseguro e era uma maluquice, e hoje em dia a gente tem isso de forma muito mais institucionalizada, e muito mais facilmente construída, né? E a pergunta daí vai nesse cenário atual. Baseado no que era, como o mercado se forjou todo esse ecossistema de seguros, aí nós temos aí pouco mais de 130 companhias de seguro operantes. Só que daí vem esse fenômeno do MGA, né? Que eu consigo montar uma oferta, eu consigo montar um seguro de marca própria, porém muito mais leve nas questões regulatórias, sem todas as travas. Baseado nesse cenário, baseado nessa era da inteligência artificial, a gente vê agora arranjos cada vez mais sofisticados de maneira simples, muita linguagem no code, né? Todo mundo tá virando programador agora, Todo mundo faz um vibe coding, todo assim, mundo faz algum testinho agora. Qual que é a sua perspectiva de futuro desse mercado, né? Nessa nova possibilidade de infraestrutura, para onde vamos? Vão ter novos players, vamos ter novos produtos. Então, quanto que vai demorar, talvez, para esse mercado agora ter números talvez mais robustos na sua perspectiva? Eu acho que novos players, a gente
vai ter uma aceleração nesse processo, porque e aí você viveu isso, mesmo no modelo mais simples e fácil do sandbox, você tinha uma questão regulatória muito amarrada. Você era livre, mas, cara, era muito doído. E eu acho que com essa possibilidade de você plugar em estruturas as a service, de você efetivamente ser capital free, se a gente pode falar assim, de você conseguir institucionalizar o modelo de distribuição, especialidade de conhecimento, mas não tendo uma necessidade de basileia, que você pode adquirir ela via algum outro player. Meu capital é liquidez mesmo, É né? Eu não isso, preciso é. deixar Então você imobilizado. vai ter um player que está te entregando capital e, cara, o meu outro player aqui é criação de produtos e estratégia. Eu acho que isso daí vai aumentar a velocidade e surgimento não só de novos players, mas eu acho que de novos produtos. A gente tinha muita dificuldade de criar novos produtos no Brasil e de pensar coisas diferentes por causa dessa amarra do que você tinha que ter por trás. Eu acho que isso daí vai acelerar bastante. Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata no Brasil, de falar: "Putz, mas eu também paro para olhar lá fora, cara", e, assim, é porque o setor de seguros é um setor muito tradicional, cara. Então ele tem uma dificuldade de criação e inovação. Vamos parar e vamos olhar lá para fora? Quem é o grande novo player que está nascendo nos últimos anos? É uma coisa que a gente já conversou lá, e eu acho que foi assim que a gente se conheceu, vou repetir, eu acho que talvez uma das primeiras frases, eu falei: "Cara, me diz uma insurtech que deu certo lá fora". Exato. E te listei Metronomy, Hypo, Lemonade. Lemonade. Eu falei: "Gente, só olhar". E eu sou o cara que tá falando há um tempo já que ia dar merda. Desculpa o palavrão, carioca, usa palavrão como vírgula. E a gente viu coisas parecidas. Eu falei: "Qual que tá bem aqui no sandbox? Vamos dar uma olhada junto e vamos pensar coisa junto e vamos ver como é que a gente faz pra cruzar essa arrebentação do sandbox". Como que é que você E falou pra mim aquela primeira vez? É o cemitério do Sandbox, né? Que era o que o eu falei: pessoal "Não, o que falava. que é o sandbox?". Eu falei: "O sandbox é o cemitério das insurtechs". E vamos parar para olhar hoje comprovadamente, eu acho que talvez uma das coisas que aproximou mais a gente foi a liberdade e a confiança de poder falar abertamente, e eu Perfeito. acho que, regras claras, amizades longas e de falar a verdade nua e crua, só que se você consegue identificar isso bem, você consegue se preparar para cruzar essa jornada, e eu acho que, assim, não tem exemplo melhor do que olhar o que está acontecendo com a Split hoje em dia, de falar: "Putz, a gente viu todos os desafios, a gente se preparou para isso, vocês fizeram uma, porra, gestão de risco magnífica, entenderam um monte de coisa que tinha que fazer e agora foram com uma licença full, já aprovada pela SUSEP". Mas, voltando nisso, acho que vai ter muita inovação. De novo, vamos ter mais velocidade e flexibilidade para trazer coisas novas. Eu acho que isso vai dar uma acelerada no mercado, mas também voltando e completando o que a gente falou, assim, o mercado é muito tradicional. Continua. Olha lá fora quem é o grande novo player, quem está fazendo diferente, Ótimo. quais são os novos produtos que estão nascendo e aderindo. Aí a gente entra e fala que, putz, a gente está falando lá fora de seguro de liga, pay as you go, pay as you use. Cara, ainda não é toda hora. Agora eu gosto muito de sentir, né? Eu fico muito lá fora, eu gosto muito de sentir. Aí eu paro e converso entre os amigos, aí eu vejo quem são os meus amigos que efetivamente têm a policy que ele liga e desliga na hora que ele vai dirigir. E aí, quando você começa a ter usability, as pessoas usando o produto no dia a dia, você começa a entender, mas, cara, isso está acontecendo agora. E olha quanto tempo tem o produto, até isso ter aderência, até isso começar a funcionar aqui. Então, assim, tem muita inovação. Eu acho que a gente esteve junto, em Vegas, lá na ITC. Eu acho que tem muita inovação e um outro negócio que eu repetia, 200 mil vezes. Tem muita inovação na parte de back, processo de regulação, sistema, velocidade, entendimento. Eu vou botar isso de back de forma geral, mas, assim, no estrutural, isso ainda não foi com essa mesma velocidade na ponta. E aí a pergunta da ponta é por causa do regulador? É porque o usuário não usa? Cara, você vai falar de usuário no Brasil, o Brasil é um país que tem penetração de seguro baixa pra caramba, comparativamente. Então, o cara já não é usuário de seguro, e aí você já vai querer trazer tecnologia para o cara? Então tem algumas barreiras a serem cruzadas, e eu acho que pelo fato da gente ser ultra tradicional no nosso setor, ela demora mais. Mas, de novo, como em tudo hoje em dia, vai acontecer mais rápido do que a gente esperava. Quem não se movimentar vai sofrer, quem não se preparar vai ser atropelado. Então teremos aí 4, 5 anos, eu acho que bem interessantes. Eu concordo demais com você. Eu acho que esses próximos 4, 5 anos
vão ser talvez vamos fazer em 5 que a gente não fez em 50 talvez, e eu falo em todos os quesitos, não só nos números finais. Porque eu cruzo muito com aquela agenda da SUSEP que saiu lá 21, falando que o mercado de seguros tinha a expectativa de se tornar 10% correlacionado ao PIB nacional. Hoje a gente está abaixo de 7 ainda, né, deve fechar o ano agora, mas eu acho que não vai bater os 7% ainda esse ano, com base no crescimento. Mas o que você vê pela frente de estímulos olhando para a estrutura como um todo? Você falou dessa diminuição da distância do mercado financeiro, uma aproximação. Você vê talvez, um BNDES talvez entrando, um cálculo diferente talvez da PL para determinar as seguradoras, ou talvez apostar mais nesse caminho dos MGAs que não são supervisionadas, mas podem talvez agora, de uma maneira mais leve, fazer esse crescimento. O que você vê como próximos passos para que essa agenda, de fato, seja cumprida, que é uma agenda, acredito eu, que não fechada na SUSEP, né, deve estar em todo o Ministério da Economia como um todo, deve estar essa agenda aí de tornar o seguro 10% do PIB uma realidade do Brasil lá em 2030, né, se não me engano. Eu vou dar até um passo antes, é uma coisa que a gente bate muito no Brasil com relação à penetração do seguro e a gente às vezes acaba esquecendo, a gente naturalmente não tinha, um componente que é muito importante em uma série de outros países, e quando a gente vai ver peers nosso na América do Sul e América Latina como um todo, que era o coeficiente catastrófico, né. Então, você pega países como Chile, Colômbia, putz, os caras têm 6 crash zonas ali, área de terremoto, então naturalmente, a penetração do seguro ela já é maior, por causa desse tipo de risco. E aí de novo, vou fazer um outro paralelo, aí você vai falar de Estados Unidos, você vai falar de Flórida, que está exposto, putz, pra caramba, a furacão. Então assim, é um coeficiente de risco que a gente não tinha. Então eu já vou primeiro, a gente não tinha essa parte, essa preocupação. Putz, eu tive um sinistro na minha casa tem 15 dias, tá. Um desses vendavais arrancou o telhado de casa, tá lá, entramos com um pedido de sinistro lá, estamos mandando cotação para ver. Inclusive o processo está demorando a regular. Seguradoras, regulem rápido isso daí, senão eu vou começar a perturbar. Não, tô brincando, mas tá andando no tempo certo. Deveria e poderia ser mais rápido. Pô, de novo, esse aqui é um bom exemplo de coisa onde a gente deveria inovar. Vou parar aqui o que eu estava falando, mas tem 16 fotos, não tem telhado na casa, arrancou o telhado, por favor, me apresente 3 cotações. Cara, eu não vou descotar 3 cotações, cara, me faz uma estimativa de quanto que é pra botar o telhado, manda o preço ali, bate com a minha cotação e regula. Aí você vê aonde que a seguradora podia melhorar. Ela podia melhorar nisso. Experiência. Cara, beleza, eu mandei a cotação do meu pedreiro que vai fazer. Tudo bem, a cotação do meu pedreiro pode ter sido horrível, ele pode ter mandado o preço errado, pode ter sido mais caro. Me dá teu balizador. Eles não me mandaram nem o balizador deles, porque se eles me mandam um balizador, olha uma coisa simples. Estamos num processo que tem 15 dias. Se ele me manda o balizador deles, Gabriel, pela essa imagem aqui, que ele vai pegar as fotos, sobe em qualquer aplicativo disso, manda fazer uma análise da imagem e me gerar uma estimativa. Porra, se o cara que é uma seguradora de residencial, de casas, não consegue fazer isso, é um absurdo. Mas vamos passar que ele cruzou essa barreira e conseguiu fazer isso. Então ele tem que falar, a minha estimativa é que para consertar isso vai custar na cidade do Rio de Janeiro, não foi nem no apartamento que eu moro em São Paulo, foi na casa lá no Rio de Janeiro, vai custar 10 mil reais. Vou dar um exemplo. Beleza. Eu mandei, e olha que loucura. Se a estimativa, vamos dar os múltiplos aqui, né? 10 mil reais, eu mandei uma cotação, não sei, acho que foi 6 mil reais. Cara, a cotação que eu mandei tá dentro do range que ele falou, aprova, acabou o negócio. Já era. Tá o cliente feliz, tá a seguradora sem aquele processo em aberto, tá maravilhoso. Todo Mas mundo aí ganha. agora vamos para um outro exemplo. Putz, a cotação dele deu que era 4 mil reais. Beleza, ele me mandou que era 4 mil reais. E aí ele já poderia automaticamente, Gabriel, você quer fazer o offset disso e zerar por 4 mil reais? Talvez essa diferença dos 2 mil reais, eu ia querer gastar tempo de tentar pegar uma outra cotação, olhar outra coisa e falar, tá ok Tá com bem. 4 mil reais. Tô Ou eu satisfeito. poderia mandar uma devolutiva para ele e falar, cara, você falou 4, eu falei 6, vamos em 5, acabou. Então tem muita coisa pra gente fazer que ainda não tá resolvido. E que o pessoal ainda demora nisso. E, cara, estamos vivendo um exemplo aqui. Então eu vou voltar. Ponto 1. Eu não vejo mudança. E aí, isso é até um item que eu falo e vou fazer um outro comparativo. Eu não vejo mudança na questão de Basileia, e aí vou falar isso. Quando você falou de PL, aí eu não sei se você estava falando da PL de seguros ou da PL do Em patrimônio geral, das perfeito. companhias, assim. As necessidades e os requerimentos de capital no Brasil, eles não são dos piores no mundo, tá? O nosso modelo de Basileia não é um modelo de Basileia. Alguém vai me xingar depois que eu não falar isso. Não é um modelo de Basileia efetivamente baseado em risco, porque ele é em risco baseado em volume de prêmio, mas não exposição.
Então, isso é um Verdade, desafio isso é que a gente verdade. tem no Brasil. Ninguém olha montante agregado, então você vai olhar capital de risco pela regra de Basileia que a gente tem. A regra de capital de risco que a gente tem de Basileia, hoje em dia, ela é baseada no volume de prêmio. Se o volume de prêmio estiver errado, a regra de capital de risco está errado. E ela em nenhum momento olha essas posições, que são Perfeito, muito grandes no Brasil. Então, perfeito. eu acho que esse é um incentivo à redução de patrimônio mínimo para você poder ter uma seguradora ou as regras de capitais. Eu acho que esse daí não seria o caminho, até porque eu acho que as regras de capital no Brasil elas são bem brandas. Então, esse Bacana. daí eu vou pular. Dois, eu acho que os instrumentos e a facilitação, a facilidade que você tem de implementar estruturas num modelo muito mais rápido, usando capacidade de você ter e construir isso via uma MGA ou outras, de você usar a Basileia de um terceiro especialista, com uma capacidade financeira desse terceiro especialista, ancorando para você não ter que criar uma seguradora nova para você fazer e testar um negócio, eu acho que isso aqui vai agilizar muito. Perfeito. E quem olhar esse caminho aqui vai voar. Eu acho que a gente vai ter muita oportunidade nisso. Terceiro, muita coisa não se desenvolveu no passado, e é sempre bom a gente lembrar um pouco de história também. Cara, a gente tinha desequilíbrio econômico. E você não vai conseguir desenvolver novos produtos de seguro ou você parar para pensar quando a preocupação era só, cara, qual vai ser a inflação do dia. Então, eu acho que esse é um desafio que foi ultrapassado. A gente tem um pouco mais de estabilidade, a gente está vivendo alguns momentos desafiadores. Para as seguradoras é bom para caramba hoje em dia, com a Selic que a gente tem. Sem a inflação, com a inflação controlada, eu acho que isso daí facilita. Eu não sei se a inflação real, e aí a inflação real que deveria estar sendo aplicada na atualização dos custos e indenizações de sinistro é a mesma da divulgada. Então, a gente tem outras conversas técnicas para se falar sobre isso. Dou um exemplo indo para um outro setor que é saúde. Né? O IPCA é Perfeito. 5. Desculpa, eu vou falar aqui em inglês, mas é o custo da inflação médica, que é o HCCTR. Eu não sei qual é eu esqueço sempre o nome em português. Que é Healthcare Cost Trend, é 17. Ah, tudo bem, tem implementação de tecnologia nova, trazendo novos procedimentos que são mais caros? Sim, mas também tem implementação de tecnologia fazendo reduzir o custo. Então, isso daí deveria offsetar de certa forma. Então, acho que a gente vai ter talvez uns desafios, mas eu acho que a possibilidade de implementar modelos de teste rápido usando a capacidade de terceiros pode ser um grande diferencial para o mercado e um grande diferencial para você poder criar e testar novos produtos e novos modelos de distribuição. Você traz um ponto bem legal, Boiar, porque eu lembro muito bem quando saiu o Sandbox e falar para você, talvez metade dos projetos da primeira turma, ele apostava muito na desintermediação do corretor de seguros em muito Uhum. momento, como a bala de prata que iria fazer o mercado de seguros crescer. Pô, é uma questão só de aumentar a capilaridade, a exposição do produto, e isso por si só, o Vai consumidor resolver a vai dor. resolver a dor. E acho que muitos projetos conseguiram capturar recurso para tentar validar essa tese, e ela não se provou verdadeira, né, se Eu já provou bato doido, eu sou corretor hoje em dia, né, então, cara, não é para defender a causa, mas, de novo, porque não era dado a devida importância ao corretor de seguros como um cara que é especialista e como o cara que é a ponte entre o segurado e a seguradora, como é o cara que faz esse equilíbrio entre a falta de conhecimento do segurado e a seguradora, como é o cara que faz o seguro chegar para todos, ou que deveria fazer o seguro chegar para todos. E se bateu numa tese que a desintermediação ia ser a solução do negócio. É muito fácil você parar e não tentar entender quem é o culpado de verdade e apontar a culpa para um terceiro e falar: perfeito. "Cara, tá bom, então agora o novo modelo de seguro vai ser tirando o corretor e essa vai ser a solução de tudo". E boa parte dos modelos que foram testados captaram muito recurso para isso, só queriam desintermediar, deram um problema para o segurado na ponta, e na hora que o segurado na ponta ia recorrer, para que ele vai recorrer? Porque ele não tinha o cara que era o representante legal dele, o representante dele de conhecimento, o cara que fazia o equilíbrio entre o conhecimento dele e o da seguradora ali. E muitas delas se perderam. Não sei, alguém saiu da primeira turma? Eu nem lembro se saiu alguma. Da primeira turma, a PIR A conseguiu Pia, eu sair, acho. né, mas a PIR nasceu pronta, né, a PIR nasceu uma seguradora, né, Nasceu já com uma base de capital infinita, num modelo os meninos diferente. A gente tinham conversou sobre isso. Eu falei que não tem como eles não saírem, porque vai sempre entrar dinheiro e vai para a migração. a É, Secret to You é da Mongeral, então já era uma já estava dentro de estrutura casa, era só para exatamente. testar. O que eu senti que aconteceu, que podia ter sido mais explorado, eu vi muita gente tentando fazer pequenos spin-offs para fazer esses testes. Porque você, Não como vou fazer na minha segurador, não, seguradora. cara, deixa eu fazer isso aqui. Vou encapsular isso aqui, vou testar, não deu certo, eu fecho, deu certo, eu incorporo isso aqui, eu já estou numa empresa com regulagem full. Mas, de novo, é tentar, cara, o que que a gente faz para chegar para todo mundo?
sem procurar um culpado. Foi o que a gente estava conversando um pouco hoje de assim, entende a dor de verdade. E ia falar: "Não, a solução é se eu tirar o corretor aqui", que aí dependendo do ramo vai receber entre 5 e 15% de comissão, e às vezes trabalha pra caramba e isso daí não paga a conta, vou resolver a dor e o preço vai ficar mais barato. E não é, né. Exatamente. Só para fazer uma menção aqui, o pessoal da ISA também saiu, né, lá Mas do eles eram a primeira CGA, turma, não? primeira turma, e também, recentemente agora, Rodrigo Ventura com a 88. Boa. Abraço pro Rodrigo lá, excelente Outro projeto. Rodrigão também, grande amigo, foi meu veterano na faculdade, Rodrigo Valnísio, que também é de lá. Eles têm um super projeto, integrados com Uber, com 99, os Caras são meninos são muito bons. são muito bons. Boier, pra gente ir para o final aqui, você falou de um ponto que eu acho muito legal, que é, pô, a desintermediação não funcionou também por causa da questão do o consumidor final também não tem um nível de conhecimento que ele consiga acessar esse produto direto, ele precisa muitas das vezes do corretor ou de um agente que faça, esse papel. Quanto tempo você acredita que vai levar para a gente ampliar esse nível de conhecimento para uma população que antes não tinha acesso à conta bancária, e hoje nós temos um país Uhum. bancarizado, né, através Sim. principalmente dos bancos digitais, mas que ainda não sabe tomar crédito, que ainda tem muita dificuldade para outras coisas. Quando que a gente vai ter uma população um pouquinho mais consciente quanto à importância do produto de seguros? Cara, é muito dolorido o que eu vou falar agora. A gente tem um desafio muito grande que a população brasileira não tem conhecimento matemático e financeiro mínimo. Aí eu sempre gosto de montar uma cadeia, né. Cara, o cara não sabe tomar crédito, não é porque o cara não entende o que é taxa de juros. O cara não consegue entender o valor do dinheiro no tempo. Se a parcela cabe no meu orçamento, eu tô pegando crédito. E aí ele vai nas prioridades, né. Primeiro ter algum determinado bem, mas aí primeiro ele vai ter aquilo, e para ele pensar na gestão de risco de aquilo aconteceu ou não, e aí ele não consegue entender o valor intrínseco do negócio. Aí ele olha: "Cara, o meu carro custa R$ 300.000. Pô, mas eu vou pagar R$ 3.000, R$ 3.000 é muito que eu vou usar pra tal coisa". Cara, mas olha quantos por cento disso isso representa do outro. Para o risco que você está correndo, o cara não consegue entender esse percentual. A gente vai precisar de o desafio maior para mim não é no Brasil e no brasileiro com relação à gestão de risco, é conhecimento financeiro básico. Enquanto a Tem que gente vir não na base, mudar né, não, deveria vir na educação nossa, a grade curricular deveria cara, o nego não contemplar sabe fazer matérias. conta de matemática. Como é que o cara vai pensar em risco? Ele não A gente tem uma boa parte da população brasileira que é analfabeta em matemática. Eu vi um meme no outro Não dia só em de matemática, né, ele não consegue fazer uma interpretação de de texto, né. texto. A pessoa não consegue ler um texto É uma triste simples. Eu realidade. sou péssimo em português, mas eu consigo entender o texto. Mas E aí você sai disso, e aí você parte pra matemática financeira, e aí você parte disso para conceitos de juros e crédito, para depois o cara entender risco. Então, assim, não vai ser de uma hora para outra, cara. Isso vai ter que ser muito lá de baixo. E você conseguir só querer trazer o conceito de gestão de risco na ponta, sem o cara entender essa base aqui, não é um negócio que entra fácil. Meu amigo, agora eu queria que você falasse depois ali para sua câmera ali, porque a gente aqui no canal, a gente interpreta que existem N oportunidades para novos entrantes, principalmente para nos ajudar a conscientizar essa população, seja na distribuição, seja no arranjo, seja na experiência do cliente que você falou. E eu acho que a gente tem excelentes oportunidades. Então, eu gostaria que você falasse para quem pensa em empreender no mercado de seguro, quais cuidados que ele deve tomar, para onde que ele deve procurar conteúdo, como que ele deveria se capacitar para viabilizar projetos que eu acredito que é uma excelente oportunidade, mas como você bem falou, quando chegou a oportunidade de você adquirir a sua seguradora, você estava extremamente preparado. Quando você fez a transição para você ir agora poder fazer investimentos, você estava extremamente preparado. Então, eu gostaria que você falasse para esse ouvinte nosso aqui que pensa em empreender na indústria de seguro, meio que algum caminho ali, algumas coisas que ele faz para ele ficar mais preparado Isso aqui tá para as fácil para mim. oportunidades. Segue lá o @Seguro para Todos, acompanha os conteúdos deles. Eu acho que é uma baita plataforma, de preparação e conhecimento. A gente tem uma série de setores e mercados, e aí, putz, vamos olhar lá, vamos falar hoje em dia a mudança regulatória que a gente tem de APVs. Cara, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ser regulado no formato que está a regra nova, ou você vai migrar para ser uma seguradora full, ou você vai olhar a possibilidade de construir uma MGA, dentro das novas possibilidades regulatórias e, putz, já está plug and play ali. Então, assim, é um momento de entendimento, e aí eu acho que passo para trás, cara, quer procurar para ser corretor,
Seguro para Todos tem uma série de plataformas e informações que você pode buscar ali para você ser corretor. Quer buscar para você ser MGA? Ali eu facilitei muito, assim. Você não precisa dar muita volta. Cara, tem, lógico, FENSEG, tem uma série de outros caminhos também super interessantes com conhecimento educacional. TNS aí com TNS cursos, com com bastante capacitação. coisa, mas na dúvida, entra lá no Instagram do Seguro para Todos, manda a dúvida que se eles não conseguirem resolver ou se eles não tiverem algum instrumento para te ajudar nessa parte educacional ali no longo do tempo, eles vão te indicar para o caminho certo. Com certeza. Meu amigo, Jabazão esse, hein? Mas não, eu ah, facilitei a minha resposta. ó, eu fui no risco aqui, hein? A gente tinha ensaiado antes. Te agradecer a participação aqui com a gente. Eu acredito que se a gente se juntar e a gente crescer esse ecossistema, a gente vai poder construir um Brasil melhor, um Brasil com mais consciência, com mais educação. Eu acho que sim, o produto de seguros é um instrumento social. Acho que ninguém está livre dos eventos da vida aí, mas se você tiver um telhado da A sua gente, casa arrasado, a se você gente, tiver uma pólice de seguro, é melhor você sair a da gente situação, não né? era um país catastrófico conceitualmente, apesar de ser, mas a gente está virando. É só olhar a quantidade de inundações que a gente está tendo, é só olhar o tufão que a gente teve ontem. Olha os danos, olha a quantidade de dano econômico que tem. Nosso Sei Rio lá, Grande do Sul sai aí, de lá, para que Rio Grande do Sul, que foi, além de prejuízo econômico muito forte, o prejuízo em vidas. A gente teve um evento em São Paulo ontem lá, acho que parece que ainda tem 1 milhão de residências que estão sem luz. E aí eu estou falando de residências, quantos empregos estão parados, quantas empresas perderam equipamentos, quantas empresas perderam insumos, assim, isso gera uma repetição de prejuízos econômicos que, se você não estiver preparado, elas vão gerar um desequilíbrio econômico dentro da tua empresa e dentro do teu negócio. Então, a gente tem que começar a cada vez estar mais atento e mais preparado para isso. É o que está acontecendo no mundo, está acontecendo mais ainda no Brasil agora, e a melhor forma de se proteger é encontrar o caminho certo, procurar o especialista certo para te ajudar nessa gestão de risco e estar preparado para as intempéries que você pode ter aí ao longo do tempo. Se eu quiser te achar nas redes sociais, faz aí uma finalização pro Mais pessoal aí, fácil é como que a gente Instagram, acha? @Boyer, Boyer Gabriel, tudo junto. Boyer Gabriel, ou no LinkedIn a mesma coisa, Boyer Gabriel, só mandar uma mensagem lá, tirar dúvida e a gente conversa e tenta ajudar no que a gente puder. Maravilha. Meu velho, obrigado mais Sempre uma um vez. prazer, cara. Vamos junto aí, ampliar esse ecossistema aí de seguros aí para todos os brasileiros. Seguro para todos. Deixar todo mundo protegido, todo mundo cuidado, fazer a forma certa de aquilo que você conquistou ao longo do tempo, ficar protegido para as próximas gerações. Maravilha. Gente, agradecer a paciência de todos vocês que acompanharam esse episódio. Se você quiser buscar mais, tá aí o canal do Boyer aí, as redes sociais, o Instagram dele aí tá à disposição de vocês. E a gente vai continuar aqui nessa jornada, trazendo muito conteúdo e que esperamos em breve ter um país muito mais segurado, automaticamente, com muito mais qualidade de vida para todos nós brasileiros. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.